Prezados alunos e alunas, sejam bem-vindos ao curso de Programação CNC. Nessa aula inicial, vamos abordar alguns temas de introdução para que vocês tomem conhecimento genérico do nosso assunto, né? Então, primeiro nós vamos falar dos pré-requisitos, né? Então, é importante que vocês tenham alguns conhecimentos prévios para que vocês possam acompanhar bem o nosso curso, tá? Então, a primeira coisa é vocês fazerem uma revisão de sistema de coordenadas, né? A parte de matemática, vocês revisem porque toda a programação CNC está baseada no sistema de coordenadas, tá? Não existe nenhuma hora que você esteja que manusear a peça, tá? Então, o sistema de movimentação da ferramenta é todo feito através de um sistema de coordenadas, né? A segunda coisa importante é desenho. Vocês precisam conhecer desenho técnico e desenho mecânico para poder saber interpretar o desenho, né, e poder fazer a programação da peça, né? A terceira coisa importante é a metrologia. Então vocês têm que conhecer de metrologia, saber as unidades que nós vamos utilizar. Normalmente nós vamos utilizar o milímetro, tá? Para que vocês possam acompanhar sem nenhum problema o nosso curso. E a última parte, e muito importante, é vocês conhecerem tecnologia mecânica, né? Então, quem não conhecer tecnologia mecânica não tem condição de acompanhar o nosso curso, tá? Então, em tecnologia mecânica, vocês devem se lembrar de velocidade de corte, avanço, velocidade de avanço e rotação das máquinas, tá certo? Isso é fundamental, você ter esses conceitos muito bem definidos. Durante as nossas aulas, a gente faz normalmente uma recapitulação desses conceitos, tá certo? Mas são recapitulações rápidas, porque senão a gente perde o objetivo da nossa aula. Então é importante que vocês conheçam muito bem esses 4 tópicos que aqui estão, né? Muito bem, vamos em frente. O nosso curso completo de CNC da escola é dado em 2 disciplinas, tá certo? Então, a primeira disciplina, essa disciplina de programação CNC, que é a disciplina que nós vamos ver agora, né? Então, nessa disciplina, nós vamos aprender os códigos especiais, né? Código N, código F, código S e código T, né? O N é a numeração das linhas de programação, o F é o avanço, o S é a rotação ou a velocidade de corte que você usa, que ela tem as 2 funções, e o T é o código que designa as ferramentas, tá? Muito bem. Depois nós vamos estudar os códigos G, né, que são os principais códigos da programação. Aí nós vamos ver G54, G55, G56, G57, G58, G59, que são os 0 peças. Vamos ver o G28, que é o ponto de referência. G0 e G1, que são de movimentação da ferramenta, né? E vamos para várias funções que normalmente vão sendo colocadas à medida que nós vamos progredir com a nossa aula, né? Vamos estudar códigos especiais, o G70, G71, G76, enfim, todos os códigos G necessários para que a gente possa fazer a programação, né? Em seguida, nós vamos estudar os códigos M, né? Que são os chamados, as funções miscelâneas, né? Então, a função miscelânea é uma função que ajuda você a fazer a programação. Por exemplo, M3, para você mandar girar a placa do torno, por exemplo, tá certo? M8, para você mandar ligar o fluido de corte. M9 para você mandar desligar o fluido de corte. M30 para você terminar a programação, né? E assim por diante.
Então nós vamos estudar isso com bem calma, vendo passo a passo cada um desses códigos, tá certo? Terminado essa parte, né? Vocês vão em seguida, que não é o nosso objetivo agora, estudar a manufatura auxiliada por computador. Então, nesta disciplina, vocês vão aprender a colocar em prática o que vocês viram na primeira disciplina de programação. Então, vocês já sabem programar, tá certo? Então, vocês vão poder criar e digitar um programa, né? Vocês vão criar um programa novo, né? E vão digitar esse programa. Vamos lá colocar todos os códigos que você fez para que o programa seja executado, né? Depois disso, você vai aprender a fazer os gráficos. Depois que você faz a programação, você não pode rodar ela de imediatamente. Você tem que fazer um gráfico, que esse gráfico vai mostrar a você se aquele desenho que aparece no gráfico é exatamente o desenho que você gostaria de fazer com a peça, tá certo? Em seguida, no gráfico, você vai fazer os testes, né? Normalmente a gente faz primeiro um teste em vazio, que a gente chama de corta-vento, né? Porque você está fazendo com que a ferramenta trabalhe, só que você não coloca nenhum material para cortar. Você vai observar só a trajetória da ferramenta sem que haja o corte do material, tá certo? Para fazer isso, você já tem que fazer o zero peça, né? Colocar, por exemplo, o G54 é um zero peça que a gente escolhe, só que você tem que posicionar ele na máquina. Então, nessa hora, você vai ter que já fazer o zero peça, né, na máquina, fazer todo o sistema de obtenção do zero peça e o zeramento das ferramentas, ou seja, o reconhecimento das ferramentas pela máquina. A máquina saber onde é que todas as ferramentas que vão trabalhar estão posicionadas para que você possa executar a sua peça, né? Depois de todos esses testes executados, então nós vamos fazer finalmente a execução de peças, né? Então esse é o nosso objetivo. Então a gente vai fazer desbaste, acabamento, oscamento, sangramento, né? E todos os tipos de usinagens que normalmente aparecem na programação CNC e na execução de peças, né? Encerramos por aqui a nossa primeira aula e em seguida vamos dar continuidade com a nossa primeira aula realmente de programação CNC. Muito obrigado.